Glória a Deus. Boa noite a todos os meus irmãos, boa noite a todos vocês que sempre frequentam o meu canal. Hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que repercute bastante no meio evangélico e até mesmo entre as pessoas que nós conhecemos. É porque as pessoas estão pintando a igreja de preto. Bom, antes de falar o porquê as pessoas estão pintando a igreja de preto, é bom relembrar com vocês que essas mudanças vêm acontecendo desde 2010. Eu praticamente me converti no ano de 2001 e naquele período as igrejas elas tinham um formato, todas elas. As igrejas que têm 10 anos de existência, 20, 30 anos e todas as que são mais conhecidas dentre vocês, vocês conhecem muito bem como é o formato delas, né? É o formato da janela capelinha, algumas delas têm aquele formato do pináculo grande, outras, como a gente já conhece o modelo tradicional. Desde de 2010, quando eu me instalei aqui na capital de São Paulo, aqui em Mauá, eu venho percebendo grandes mudanças no meio evangélico. E essas mudanças acontecem porque muitas pessoas que pertenciam a denominações que já existiam praticamente aí há 30, 40, 50 anos, tomaram a iniciativa de ter o seu próprio lugar para congregar. Isso não aconteceu por acaso, essas pessoas não saíram dessas igrejas porque quiseram, mas outras porque praticamente foram meio que expulsas, né? Foram convidadas a sair, e aí as pessoas elas acabam fazendo isso. Bom, aí você fala, pastor, mas fazendo isso o quê? A pessoa acaba abrindo o seu próprio ministério, a pessoa ali coloca ali o nome da sua igreja, e o nome da igreja da pessoa é sempre de acordo com aquilo que a pessoa acredita, ela vai e pôs esse nome. Bom, de 2010 para cá, aí as igrejas não passaram a se chamar mais igrejas, elas passaram a se chamar comunidades. Então, a minha igreja nasceu em 2011, nesse período também eu fundei o meu ministério, né? E o que eu mais achei interessante é que quando eu coloquei a placa lá, igreja fulano de tal, né? Coloquei lá o nome da minha igreja, eu percebi que nem todo mundo mais colocava o nome de igreja como igreja. Aquilo me chamou muito a atenção, né? Alguns lugares eu cheguei até, fui visitar uma igreja para pregar, cheguei lá, não era o nome, não era igreja, era comunidade cristã. Bom, até aí tudo bem, o nome era diferente, e aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que as pessoas não chamam mais a igreja de igreja, mas colocaram o nome de comunidade? Existe uma realidade clara dentro do meio cristão, que é tentar se descolar da imagem que as pessoas têm. Vamos supor, as igrejas mais tradicionais, elas têm alguns costumes, algumas coisas que praticamente meio que, como que eu posso explicar? Pegou mal, né? Algumas pessoas não... Eu vou dar um exemplo aqui. E tem igreja que tem muita briga, meus irmãos. A pessoa tem muita decepção lá dentro. Então, quando ela sai, ela não só quer sair do ministério, ela não quer mais se identificar como uma pessoa de uma igreja tradicional, porque ela entende que o evangelho não precisa daquele monte de regra, aquele monte de briga, aquelas normas que não fazem sentido nenhum. E algumas de fato não fazem. Bom, aí eles mudam o nome, né? Não chamam mais de igreja, chamam de comunidade. Para quê? Para que não sejam identificados como crentes de igrejas tradicionais. E agora, em 2025, nós temos esse grande fenômeno que são uma mudança muito brusca, né? Que as pessoas estão realmente pintando as igrejas de preto. Então, por que as pessoas pintam a igreja de preto? Elas pintam a igreja de preto para dizer para o seu público, para o seu novo público que está chegando o seguinte, olha, aqui não é igual às outras igrejas que existem por aí. E claro, tem também a questão da mudança cultural, né? A mudança cultural. Eu não vou entrar na questão da Bíblia, de cores, não vou entrar nessa questão, porque a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus, o resto vai tudo passar. Essas mudanças elas vão continuar.
essa mudança de pintar a igreja de Creta também é uma tentativa também de tentar dizer para o seu público jovem, né? Que geralmente os lugares pintados de preto é uma cor que está em alta agora. É mais para chamar a atenção do público jovem, do público dessa geração de agora. Por exemplo, se você vai nessas novas barbearias, né? Que barbearia que você conhecia era coisa de velhinho lá. Não, hoje as barbearias elas tem um formato preto e tal, tem esse formato. Não só as barbearias, né? E os homens fazem lá a sua barba lá, parecendo a barba de Arão. Fazendo lá a sua barba de Arão, mas tem também alguns outros lugares que também tem esse formato do preto. Então o preto hoje está em alta. Então, como é uma cor que está em alta, não que a Bíblia diga que é para pintar a igreja de preto, que a gente sabe que quando Salomão foi construir o templo, Deus exigiu até as madeiras e o formato. Bom, a minha opinião sobre pintar a igreja de preto ou fazer qualquer outra coisa dentro da igreja, eu acho que a gente tem que sempre buscar, é minha opinião, tá? Sempre buscar uma referência bíblica. Pastor, por quê? Porque a igreja não é minha. Se fosse a minha casa, eu pintaria do meu jeito, mas como é a casa de Deus. Então por que as pessoas pintam a igreja de Cristo? Para descolar, para dizer que não é igual às demais. E um ponto também importante de ressaltar que esse novo formato, ele praticamente não só se desvincula do evangelho tradicional, como ele manda uma mensagem direta, dizendo que vai ter pouca pregação da palavra, vai ter muita música, vai ter pouca cobrança, porque também tiraram o altar. E quando você tira o altar, você está dizendo que não vai ter a leitura do texto sagrado, você está praticamente dizendo que, olha, aqui realmente não é só diferente, também não vamos anunciar o evangelho. E a Bíblia Sagrada fala que esses acontecimentos, eles vão acontecer. E vou deixar só um versículo para a reflexão de todos vocês que estão vendo esse vídeo. Eu estou deixando aqui a minha opinião, tá? E quero aqui embasar o que eu falei dentro da primeira epístola do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 15, que está escrito assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu, na minha concepção bíblica, jamais eu colocarei dentro da igreja uma coisa que é praticamente pertencente ao mundo. A igreja com cara de boate, boteco, isso aí não é do meu feitio. Pastor, mas quem quer pintar? Aí é responsabilidade da pessoa. Aqui é o meu canal, então só estou dando a minha opinião, passando aqui porque eu tenho experiência, eu sei o porquê as pessoas fazem isso. É para tentar mesmo dizer para essa nova juventude que está chegando que não terão cobranças. Bom, Evangelho de São João 2,15 e também o Evangelho de São João 2,17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então a gente vai ver novas mudanças no meio evangélico, tá? Não se assuste. Paulo já falava sobre isso, o arrebatamento da igreja: não vos assusteis, quer por espírito, quer por palavra, ou como de nós, né? Não adianta se assustar. O próprio Jesus, quando pregou para a mulher que estava no poço, ali pegando água para beber, ela questionou também a questão da adoração, que é o que, nesse vídeo, quando eu falo porque as pessoas estão pintando a igreja de preto, se você analisar o que Jesus falou ali em João, o Evangelho de São João capítulo 4, lá na frente, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela questiona Jesus. Ela fala: Senhor, mas os judeus dizem que a adoração verdadeira é em Jerusalém, mas os nossos pais não adoram a Deus no monte. Aí ele diz a ela: olha, os judeus, eles sabem quem adoram. Então, entre outras palavras, né, quem lê a Bíblia sabe quem ele está servindo. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Os verdadeiros, aí ele não afirmou se era no monte ou se realmente era dentro da igreja.
Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E aí façam uma profecia aqui para o futuro. Não que Deus está falando comigo, mas dentro das mudanças que eu estou vendo. As pessoas deixaram de frequentar também a igreja porque deixou de ser um lugar agradável, né? Quando você tem uma igreja só para os jovens, o que você está dizendo para o público de 30, 38, 40 anos que tem família? Olha, aqui não é o seu lugar, nós vamos gritar, nós vamos adorar. E claro, quando você chega aos 40, 50 anos, você quer ouvir a palavra. É um público que é diferente do público que já vem seguindo. Bom, e eu deixo aqui a minha opinião. Para mim, meus irmãos, no meu ponto de vista, eu acho que o melhor formato da igreja é o da igreja orgânica. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e numa consciência plena do que eles estão servindo, conhecendo pela palavra. Então eu, na minha opinião, acredito que muitas igrejas vão fechar, porque é um modismo. As pessoas não querem sair das suas casas e perder tempo com um show, uma coisa que realmente não valeu a pena, porque elas estão se deslocando para ir até lá. Então eu acredito que muitas igrejas vão fechar. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas pela palavra. Então Jesus falou para a mulher, eu tenho água para te dar, e a água que eu tenho para te dar, você não vai encontrar em outro lugar. Falou, Senhor, me dá desta água. Então ele começa ali a falar para ela, explicar para ela a verdadeira adoração. É aqui, ó, a palavra de Deus, a revelação do Espírito de Deus. E quem está abrindo igreja agora, né? Com certeza não vai pintá-la de branco. Amém? E é isso aí. Pessoal, isso aí a minha opinião. Estou aqui fazendo esse vídeo aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, faz aí o seu comentário aí, tá bom? Depois, dependendo do comentário, eu posso aí fazer um vídeo. Desde já, obrigado por todos vocês, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Peterson, né? Fundador do meu pequeno ministério, tenho meu canal aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, né? Ative o sininho das notificações, tá? Para não perder nenhuma novidade. Até mais e fiquem com Deus.